Oi, crianças! Tudo bem? Boa tarde! Hoje nós vamos estudar um pouquinho geografia, tá? Página 201, 202, 203. Vamos falar um pouquinho sobre a FUNAI, né? E sobre a população indígena do nosso país, né? Os grupos, alguns, né? Grupos indígenas. Então, vamos lá, um breve resumo da FUNAI. Ela foi criada com o intuito, né, de proteger e promover os direitos da população indígena do nosso país, tá? Então, essa é a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, tá? Então, ele protege, né, ele promove os direitos, dá as garantias das terras, né, dos indígenas, certo? E no nosso país nós temos alguns grupos indígenas, certo? E entre eles, desses grupos indígenas, né, dessa população toda indígena, nós temos um total de 305 etnias, né, aqui no nosso território brasileiro. E entre elas temos o Ticuna, temos o Guarani, que ela é dividida em 3 grupos, né, Guarani Kaiowá, Guarani Mibia e Guarani Nhandeva, certo? Aí, além do Ticuna e do Guarani, nós temos Yanomami e, além do Yanomami, nós temos Wapixana. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses grupos, né? Sobre a FUNAI e sobre esses grupos agora. Vamos acompanhar aqui com o prof na nossa apostila, tá bom? Muito bem. Continuem aí acompanhando, né, na apostila, página 201, ok? Aqui nós vamos falar um pouquinho da Fundação Nacional do Índio, né? A FUNAI. Ela foi criada quando? 1967, com a missão de proteger e promover os direitos da população indígena do Brasil, ok? Essa fundação é responsável pela demarcação das terras, ou seja, fazer com que os indígenas, né, eles tenham garantias de áreas de terras e com isso, né, para que eles consigam desenvolver as suas atividades produtivas, né, e eles possam viver dignamente. Então, a FUNAI, criada, né, 1967, tem essa função, né? Essa missão, ok? Vamos acompanhar ali, ó. Qual é a missão da entidade institucional da FUNAI? Proteger e promover os direitos dos povos indígenas, coordenando o processo de formulação e implementação da política indigenista do Estado brasileiro. Garantir a participação indígena com vistas ao reconhecimento da autonomia, do direito originário desses povos e a valorização de suas culturas. Então, essa é a missão que nós temos da FUNAI, né? Promover e garantir os direitos dos povos indígenas, né? Garantir a participação dos indígenas com vistas ao reconhecimento da autonomia deles, né? Com os direitos originário, né, desses povos, né, que eles têm esse direito, e também valorizar, né, aquilo que eles nos deixaram, né, também, que faz parte do nosso território, da nossa cultura, né, valorizar as culturas, tá? Qual é a visão? Ser reconhecida como instituição de excelência na promoção e proteção dos direitos de autonomia dos povos indígenas. Muito bem, continuando aqui, observem aí, nós temos aqui um membro, né, da tribo Tapachó, né, lá do sul da Bahia, ó, observem. Vendo? Muito bem. Vamos falar agora um pouquinho dos grupos indígenas, né, essa população indígena aqui presente no nosso país, tá? Ela é composta por 305 etnias, né, que estão distribuídas por todas as unidades federativas do nosso país, né, do Brasil.
Então, vamos conhecer algumas delas. Ticuna, a população ticuna, eles representam a maior etnia indígena do Brasil, né? É um total, né, de 46.045 pessoas, né? Conforme o IBGE, né? O censo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? De 2010, o censo de 2010, né? E eles estão localizados onde? No Amazonas, né? No Alto Solimões, que é no Amazonas, e eles podem ser encontrados também nos municípios de Tabatinga, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Içá e no Tocantins, né? A sua população, ela está distribuída em mais de 20 terras indígenas, ok? Nós temos aqui, ó, lembra que a gente falou dos adereços, né, dos indígenas? Aqui nós temos uma máscara dos ticuna. E ela ficava exposta lá no Museu Nacional, né, no Rio de Janeiro. Olhem, as máscaras, a máscara que eles faziam, né, para os rituais. Continuando, vamos falar um pouquinho dos guaranis. Mas antes vamos observar aqui, ó, essa foto aqui. Nós temos os membros, né, de uma tribo guarani, a tribo Kaiowá, que fica lá no Mato Grosso do Sul. Observem aí, ó. Ok? Vamos lá. No Brasil, vivem 3 subgrupos que pertencem ao grupo Guarani, que são eles: Kaiowá, Míbia e Nhandeva, tá? Vamos ver agora a população e a localização desses subgrupos. Nós temos aqui etnia Kaiowá. Ela é uma população de 43.401, né, população. E eles estão localizados onde? No Mato Grosso do Sul. Ok? Aí nós temos Guarani Míbia. A população total deles é 8.026. E eles estão localizados no Espírito Santo, no Pará, no Paraná, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Ok? E agora, Nhandeva, né? Eles estão, um total da população deles é de 8.596. E eles estão localizados no Mato Grosso do Sul, no Paraná, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e em São Paulo. Isso aqui é a fonte do IBGE, né? Do censo de 2010, ok? Então, vamos lá. Além, né, do Guarani e do Ticuna, nós vamos falar um pouquinho agora dos Yanomami, né? A área com maior população indígenas é Yanomami, que fica no Amazonas e em Roraima, com aproximadamente 25.000 indígenas, conforme, né, os dados, né, do IBGE. Então, esses são os dados que nós temos, né, do IBGE, tá? São 25.000 indígenas. E é o território deles se estende por 192.000 quilômetros quadrados, né? É bastante terra. Ok? Aqui nós temos a imagem de um membro, né, da etnia Yanomami de Roraima, tá? Olhem aí. Ó. Agora vamos para falar um pouquinho do Vatchana. É uma população de 10.572 indivíduos, né? Conforme os dados do IBGE também. E eles ocupam áreas de Roraima, lá em Roraima. Nos anos de 1980, eles viram seus territórios serem reduzidos por demarcações oficiais. E hoje vivem em diversas terras indígenas,
mas muitas, né? Muitas das quais são compartilhadas com outros povos. E entre esses povos nós temos Macuxi, Taurepang e os Ingaricó e Patamona. Então, conforme as terras deles foram sendo reduzidas, né, eles tiveram que compartilhar, né, agora com outros povos, né? De outras terras indígenas, ó. Certo? Então, vamos conhecer um pouquinho falar um pouquinho de Joane Batista de Carvalho. Joênia Batista de Carvalho, esta mulher aqui, que ela é conhecida como Joênia Capixana. Ela tem 45 anos. E ela nasceu na comunidade indígena, né? Truara da Cabeceira, que fica na região de Mupuru, no estado de Roraima. Ela foi a primeira mulher indígena do Brasil que se formou em direito e também se elegeu como deputada federal. Então, nós temos aí uma indígena, né? Primeira mulher indígena que conseguiu se formar em direito e ser deputada federal. E ela é reconhecida pela defesa dos direitos dos indígenas e também ganhou em 2018 o Prêmio dos Direitos Humanos da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Ok? Entenderam até aí? Falamos um pouquinho sobre a FUNAI e alguns grupos, né, algumas etnias do nosso território, e finalizando com Joânia Wapchana, né? A primeira mulher indígena que conseguiu se formar em direito e se eleger como deputada federal. Entenderam? Muito bem. Até a próxima.